Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus, Ele é um Deus que fala. Ele tem boca e fala. Amém? E os seus filhos têm boca e falam. Por isso que nós estamos aqui. Os intercessores têm boca e falam. Amém? Aleluia! É isso que nós temos vivido. A pastora Luciana trouxe essa lembrança que nós estamos aqui, não estamos aqui para motivar vocês, nós não estamos aqui para ser motivados, porque a motivação é de fora para dentro. Nós estamos aqui para ser ativados, amém? Já está dentro de você, o Espírito de Deus habita dentro de você. A graça, o favor, a justiça, a verdade, o amor, tudo já está aí dentro. E é você manifestar o que já está aí dentro. E nós estamos aqui nessa conferência com esse tema de hoje, cidade restabelecida. Amém? Você crê que essa cidade pode ser restabelecida, amém? Amém. Nós cremos. Por isso estamos aqui. O Senhor nos escolheu, nos chamou para estarmos aqui em intercessão. E não é de hoje, já faz um bom tempo. Aleluia. E o Senhor trazia algumas coisas para nós, e no decorrer do culto, o Senhor não parava de trazer, né? O Senhor está trazendo, porque nós vamos falar sobre a menina dos olhos de Deus, né? Terra de adoradores, a querida do Senhor, amém? E aí Ele quer falar, Ele não quer que o Ezequiel fale, Ele quer falar, amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Amém, nós queremos, eu também quero ouvir a voz de Deus. Ele tem falado. E o Senhor dizia que sobre a unidade. O Senhor dizia que a unidade por unidade, na maioria das vezes, é por interesse pessoal. O apóstolo Cristiano trouxe numa mensagem, falou sobre isso, quando os políticos, né? A maioria dos políticos se relaciona com as pessoas por interesse pessoal. Quando está em um partido, está tudo bem. Quando muda de partido, já começa a complicar as coisas. Há muito interesse pessoal envolvido. E as pessoas se unem muitas vezes por interesses pessoais, para ter algo em troca. Se você tem algo em troca, se você tem algo para me dar, eu me relaciono com você, eu me torno essa unidade com você. Mas se você não pode me oferecer uma bênção, um favor, aí eu não tenho comunhão com você. Assim é a sociedade sem Deus, o mundo sem Deus. A unidade por interesse próprio. E isso nós vemos também em meio ao meio religioso, né? Um crescimento por interesse próprio. A minha igreja, eu quero que a minha igreja cresça na terra, na cidade. E quando há esse envolvimento de unidade, simplesmente não há uma transformação na cidade. Quando há simplesmente uma unidade por interesse próprio, não transformamos nada. E o que nós temos vivido nesta casa e aprendido e buscado e se entregado é para que nós vivamos a unicidade. E o nome já está junto com cidade, né? Que interessante. A unicidade é estar em Cristo. Estar em Cristo, e aí fluindo essa unicidade, aonde não há um interesse próprio, aonde o interesse é do reino de Deus, o interesse é do crescimento do reino de Deus, o interesse é de o Senhor sarar a terra, o interesse é de uma cidade transformada. Quando há essa unicidade, aonde os meus olhos estão no próximo e não em mim mesmo, aí há uma transformação. Aí há uma transformação. E é isso que Deus tem nos trazido a ser, nesse tempo, trazido esse entendimento que nós somos, todos nós aqui somos ministros competentes do novo pacto. Amém? Você entende assim? Porque nós sabemos que não é a questão de um título. Nós somos os filhos embaixadores do Senhor na terra para manifestá-lo em todo o tempo. E o Senhor dizia aqui, com a pastora Luciana, que trouxe
que essa é uma década de unicidade da igreja. Essa é a década da unicidade da igreja. Amém? Da unicidade da igreja. O ministro competente do novo pacto, onde nós estamos inseridos, ele serve pessoas, ele serve famílias, ele está preocupado com os bairros da sua cidade, com a sua cidade, com a nação. Ele está interessado que algo aconteça no ambiente em que ele vive. Porque nós sabemos que por onde nós andamos, por onde nós passamos, a injustiça está aí. A falta de amor, tanta maldade, tanta falta de Deus. E o Senhor tem nos chamado como corpo, que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma pessoa isolada, não é uma igreja isolada, não é uma denominação. Por isso que eu gosto, porque nós não somos uma denominação. Nós somos a igreja que Deus sonhou. A igreja que Deus sonhou e Deus desperta isso, traz uma palavra poderosa que é transformando o nome de uma cidade de Taubaté para terra de adoradores, para uma igreja que Deus sonhou. E o Senhor me levava a entender que isso é uma grande responsabilidade, não é nada fácil isso. Não é porque nós gostamos do nome, não é porque não é por essas coisas, porque vai ser legal esse nome. Ser a igreja que Deus sonhou é uma grande responsabilidade. É chamar a responsabilidade para a transformação de uma terra, de uma cidade, de uma nação. Porque a igreja que Deus sonhou, ela transforma o ambiente por onde ela passa. Por onde ela passa, ela é um agente de transformação. Amém? A igreja que Deus sonhou carrega justiça, amor, paz. A igreja que Deus sonhou carrega a unção, o poder, a alegria. A igreja que Deus sonhou carrega a cura, carrega essa transformação. O despertar de Deus vem quando eu e você, que somos filhos de Deus, se incomoda com o que está acontecendo em nossa volta. Se não há uma incomodação santa, nada vai acontecer. Romanos 12:1 diz assim, e a pastora até mencionou algo sobre isso no começo. Portanto, caros irmãos, Romanos 12:1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Algumas versões diz culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Não se conforme com a injustiça, não se conforme com os preços injustos, não se conforme com a criminalidade na terra, não se conforme com uma terra rejeitada, com uma terra de zombaria, não se conforme com uma terra chamada de mentirosa, não se conforme. Nós somos os inconformados, amém? Não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomeis a forma disso. Nós não somos um povo mentiroso, não, eu não aceito isso, nós não aceitamos isso, não. Nós somos o povo da verdade, valentes pela verdade. Haja o que houver, nós somos da verdade. A mentira nós sabemos que é uma pessoa, a verdade também é. A mentira é Satanás, ele é o pai da mentira, e a verdade é Cristo. E por que aceitar de chamarem Taubaté de uma terra mentirosa? Não. Eu sou Taubaté, eu sou terra de adoradores. Uns são universal e eu sou, né? Eu sou terra de adoradores, eu sou o sonho de Deus. Aleluia.
Aleluia. Uma cidade inconformada com sua situação. Lucas 8:44, quando a mulher toca na orla das vestes de Jesus, a mulher que andou impura por 12 anos, uma mulher hemorrágica que esteve impura, e por onde ela passava, ela levava a sua impureza, por onde ela sentava, o assento se tornava impuro, a quem ela tocava as pessoas se tornavam impuras, porque a lei dizia isso e era assim. E por 12 anos essa mulher, ela busca de todos os lados e de todos os jeitos a sua cura, a sua pureza, e ela não consegue. E aí, no momento que o Espírito Santo a aproxima de Jesus, porque o nosso aproximar de Deus não é por nós mesmos, não tem jeito. Não tem como eu me aproximar de Deus se Ele não me atrair. Não tem jeito. É Ele que te atraiu, é Ele que te trouxe para perto. Com laços de amor Ele te resgatou, tirou do monturo, e é isso que Ele faz com Terra de Adoradores. Amém? Nós precisamos hoje aqui ser ativados, nós precisamos sair daqui cheio de fé, sabendo que é possível uma terra ser transformada, amém? Assim como nós sabemos que é possível ter uma vida plena no casamento, uma vida plena no trabalho, em todas as áreas da nossa vida financeira, é possível ter uma vida plena porque Cristo habita em nós. É possível ter uma cidade plena, amém? É possível essa cidade ser transformada, ser restaurada, ser levantada como referência na nação e nas nações. É isso que nós cremos. E essa mulher então, ela por 12 anos ela sofria dessa impureza, mas quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para tudo e diz: de mim saiu virtude. Está lá em Lucas 8:44, alguém me tocou. Nós precisamos tocar nas vestes de Jesus. Terra de Adoradores, Taubaté, precisa tocar nas vestes de Jesus. Isso já está acontecendo. Na verdade já aconteceu e algo está continuando. Por quê? Porque há 12 anos, exatamente há 12 anos, não exatamente porque foi em maio de 2008, né? Que Deus deu a palavra ao apóstolo Hélio sobre Terra de Adoradores. E isso faz 12 anos. E essa terra viveu situações caóticas, situações difíceis, de tantas notícias, tantas más notícias, que não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia. Então é o contra-evangelho, é o anticristo, né? E esta cidade sofreu por 12 anos, mas o Senhor nos fala sobre esse tempo, de um tempo de governo, de uma década de governo. E nós estamos com 12 anos aí de Terra de Adoradores. E eu creio que houve um toque, aleluia, né? E essa terra já é transformada, já aconteceu, amém? No Espírito já aconteceu, está consumado, está feito, assim é. O que Deus diz é. O que Deus diz é. E o Senhor dizia sobre essa terra que não será mais chamada de rejeitada, mas uma terra aceita, não mais desqualificada, não mais desacreditada, não mais uma terra mentirosa, não mais uma terra motivo de chacota, de zombaria, mas a terra de adoradores, uma terra estabelecida na verdade, que é Cristo Jesus. Em 2008, então, o apóstolo Hélio recebeu essa palavra do Senhor sobre Terra de Adoradores, que Deus estava construindo algo nesta terra, e nós cremos nisso. E o Senhor me dizia que a partir de então, a nossa intercessão foi mais precisa. A nossa intercessão cada dia mais tem sido mais precisa no projeto que Deus tem para essa terra, no plano que Deus tem para essa terra. O Senhor tem trazido palavras e mais palavras, palavras proféticas, construindo.
pedra sobre pedra, as pedras vivas que somos nós. Amém? Nós somos as pedras vivas que estamos construindo essa terra de adoradores. Você é essa pedra viva, você faz parte disso. Esses tijolos que às vezes precisa dar uma enquadrada no tijolo, às vezes precisa quebrar e precisa ajustar para colocar no muro, na parede. Nós somos pedras vivas, os tijolos do Senhor. E fazem 12 anos que nós estamos aqui declarando o governo de Deus nessa terra. E o projeto é de Deus, Ele que fez isso. O apóstolo Hélio dizia isso numa ministração que eu estava ouvindo hoje. Nós não somos proprietários de terra de adoradores. Terra de adoradores é para a terra de Taubaté, para a terra de adoradores, para todas as igrejas, para todas as casas, para todas as repartições públicas, para todas as escolas, universidades. Aleluia. E isso que Deus está fazendo, lembrando do que o Senhor estava falando sobre sintonizar na estação correta, de ser conectado pelo Espírito Santo com o propósito de Deus nessa cidade. Deus está nos despertando. Esse é um despertar de Deus para quê? Para que nós nos levantemos a respeito da cidade, para que nós paremos um pouco de olhar para nós mesmos e olhemos o que está acontecendo na cidade. O que eu posso contribuir, cooperar, para que essa cidade seja transformada pelo poder de Deus. Você crê que é possível uma cidade ser transformada? Porque às vezes tem pessoas que não crê, porque essa cidade, ela não tem 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Quanto que tem? Eu tinha posto aqui, deixa eu ver se eu acho. 300 e tanto, né? Mais de 300, é isso mesmo. Mais de 300 mil habitantes. Você crê que essa cidade pode ser transformada? Mais de 300 mil habitantes, mais de 300 mil pessoas. Porque às vezes a gente está passando pela rua, será que isso pode acontecer? Quanta rebeldia, quanta coisa ruim acontecendo na cidade. Quanta injustiça, quanto pecado, quanta promiscuidade, quantas drogas, quanta bebida, quantas brigas nos lares. Será que pode acontecer? Nós cremos. É possível uma cidade, uma nação ser transformada. Chamar a responsabilidade, a igreja chamando a responsabilidade, é conosco. A transformação da cidade é conosco. É o Senhor nos conduzindo à política, às faculdades, às escolas. É o Senhor nos conduzindo aos bairros, às ruas. É o Senhor nos conduzindo a um clamor por essa cidade, a uma intercessão genuína pela cidade. É nós vivendo não simplesmente para nós mesmos, mas para o projeto do Senhor. Nós somos filhos do Senhor, nós somos portadores de esperança, da graça, do amor. Nós somos, a palavra diz que nós somos reino e sacerdotes. Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. O Senhor tem nos chamado para isso, para governar a nossa vida, governar na nossa casa, governar na sociedade, governar em todo o tempo. Nós somos esses que devemos nos levantar, queridos, amém? Você crê nisso, amém? A palavra diz que o justo viverá pela fé. Você é justo, você e eu, nós devemos viver pela fé. Será que você pode dizer: Senhor, pode contar comigo para a transformação desta terra? A palavra diz que nós somos sacerdotes. E não fala que os ministros, os pastores, os apóstolos, não fala que os que têm título simplesmente são sacerdotes. Fala que nós somos um reino de sacerdotes. E como tais, esses sacerdotes hoje, todos nós, eu e você, nós somos chamados a aproximar as pessoas de Deus. O Espírito Santo habita em nós e Ele quer fluir através de nós. Ele aproxima as pessoas de Deus. Você simplesmente precisa se render a Ele todos os dias.
Porque talvez você fale, mas eu não sei pregar, não sei cantar, não sei falar de Jesus, não sei nem orar, como foi dito na quinta-feira passada. Mas permita que o Espírito que habita em você, o Cristo que habita em você, flua através de você. Não é através da nossa capacidade, do que eu sei ou não sei fazer, é através dEle. E é Ele que faz, é Ele que traz a existência o que precisa trazer a existência. E esse despertar da igreja, esse despertar da cidade para o Senhor, vem através do amor, de amar uns aos outros, de estar pronto a ouvir a voz de Deus, a saber o que o outro precisa. Se precisa de um abraço, se precisa de um aperto de mão, se precisa de um sorriso, se precisa de um recurso financeiro. O que o outro precisa? O que as pessoas à minha volta precisam? Se nós nos levantamos para manifestar Cristo, como nós temos ouvido tanto isso aqui, há tantos anos, de que nós somos para manifestar Cristo onde nós entramos, aonde nós convivemos. Se nós nos levantamos e respondemos ao chamado do Senhor, Ele faz. Ele está pronto. A sua mão está estendida. Os seus olhos estão fitos em nós. Ele está de olho em nós. Para que a cidade seja restabelecida, faz-se necessário uma igreja que exale o bom perfume do amor de Deus. Você tem exalado o bom perfume do amor de Deus por onde você anda? Você tem manifestado Cristo no seu lar, na sua casa, para com seus filhos, para com seu marido? Porque a restauração, o restabelecer, o despertar de uma cidade começa com uma pessoa. Começa comigo, começa com você. Começa com você crendo que a sua casa pode sim viver uma plenitude em Cristo. Começa com uma pessoa e se esparrama por uma família, por um bairro, pela cidade, pela nação e pelas nações. É assim que começa a transformação do mover de Deus. Aleluia! Estamos juntos, amém? Romanos capítulo 1, versículo 5, Paulo nos traz, porque eu estava vendo, fui buscar em Deus sobre intercessão sobre cidades. Nós temos intercedido aqui sobre cidades há muitos anos, né? A nossa intercessão é sobre família, sobre a cidade, sobre a nação. Às vezes acontece de pessoas virem e ficar meio perdida, porque algumas pessoas estão acostumadas a pedir para si em todo o tempo. E fica meio perdido na intercessão, naquele clamor por outro, pelo outro, pela vida dos outros, do próximo. E o nosso clamor aqui tem sido há muitos anos sobre a cidade. E Paulo diz em Romanos 5:1, por intermédio dele, por causa do seu nome, nome de Jesus, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Todas as nações são chamadas para isso. Nós somos chamados para obedecer pela fé, para viver pela fé. Todas as nações. O Senhor também, a palavra nos chama algumas vezes de nação. Cada um de nós somos uma nação. E nós precisamos responder ao Senhor. Ele está apontando um caminho, Ele está direcionando, Ele está conduzindo. E o que nós temos feito com as palavras proféticas sobre as nossas vidas, sobre essa terra, nós somos chamados para interceder por essa terra, para não ficar conformado com o que está acontecendo nesta terra, contrário à vontade de Deus. Amém? Nós somos esses chamados para não interceder simplesmente dentro de quatro paredes, mas a intercessão é a nossa vida,
E nós intercedemos em todo o tempo, pelas ruas da cidade, no trânsito. Deus conta conosco para ser esses intercessores, porque dentro desta terra, dentro de terra de adoradores, há um povo amado de Deus, há um povo amado do Senhor, convocado para ser santo. Há muitas pessoas convocadas para ser santo, que eu e você precisamos despertá-las, precisamos ressuscitá-las. Em nome de Jesus. Há muitos mortos espirituais por aí, e eu e você, nós somos esse instrumento de Deus, esse canal de Deus, para despertar, para ressuscitar, porque são convocados para ser santo. Nós temos ouvido isso aqui, nós ouvimos semana retrasada, sobre a fé que vence. Nesta cidade, há um povo que vive nisso, que vive a fé que vence, a fé que vence. Aleluia! A justiça, nós somos essa justiça. O que nós intercedemos? Qual é a nossa intercessão? Qual é o nosso clamor sobre esta cidade e sobre esta nação, mais especificamente falando da cidade? O Senhor lembrava algumas coisas. Nosso clamor é contra toda injustiça, contra toda maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, fofoca, calúnia, inimizade, arrogância, tanta presunção, desobediência, insensatez, deslealdade, falta de amor, falta de misericórdia. Precisamos ter esse clamor, essa intercessão dentro de nós. Precisamos nos incomodar, queridos, com o que está acontecendo, amém? Não precisamos, não podemos ficar acomodados na nossa vidinha pessoal, como nós já ouvimos tantas vezes aqui, no nosso eu. Interessante que o Senhor dizia para nós esse dia, ontem, hoje, e eu achava aquele texto de Salmos que diz sobre, eu achava que era só sobre a idolatria, sobre imagens de escultura, quando a palavra fala, né, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não vê. E o Senhor trazia para nós: esse é você. Quando você precisa e deve falar de Deus e você não fala, quando você precisa interceder e não intercede, quando você precisa ouvir a voz de Deus e não ouve, quando você precisa ter visões de Deus e não tem, quando você precisa andar nos caminhos do Senhor e não anda. Porque inconscientemente, quando nós agimos assim, nós estamos nos idolatrando. A idolatria está dentro de nós, se não respondemos ao chamado de Deus. Se você vem ao culto por vir, se você vem à igreja, eu já ouvi até de alguém dizer assim: eu vou lá por um social. A pessoa não vai na balada, não vai, sei lá, nem sei o que tem muito aí, no cinema, né? Mas aí, eu já ouvi de pessoas dizer: eu vou na igreja por um social. Não, querido, chame a responsabilidade. A transformação desta terra passa por mim e por você. O seu vizinho precisa ver o que está acontecendo no seu lar. O seu vizinho precisa ver, os teus parentes, quando entrar na tua casa, precisa ver o que está acontecendo. Os vizinhos precisam ver: eu quero ser como esse casal, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher. Eu quero educar o meu filho como eles educam o filho deles. Precisa ver isso. Amém? Nós somos estes que o Senhor tem chamado para responder ao chamado dEle, para uma intercessão genuína, para uma intercessão que ultrapassa o nosso eu, que ultrapassa
o meu querer, a minha vontade, o que eu quero. E o Senhor dizia também, em Romanos 2:16, Paulo escrevendo para a cidade de Roma, ele diz em Romanos 2:16, todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Que ousadia de Paulo, o meu Evangelho. Será que nós podemos dizer como Paulo, o meu Evangelho? Será que você pode dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que eu vivo na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20. Paulo diz, eu acho interessante isso, muito forte. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. E nós temos uma palavra aqui que nós fomos tomados por uma visão. Nós fomos tomados pela visão. A intercessão não é mais a respeito de eu fazer uma oração por alguém. A intercessão na minha vida é a minha própria vida. É o meu Evangelho. Amém? O clamor por essa terra é o meu Evangelho. O clamor por vidas é o meu Evangelho. Cuidar de vidas é o meu Evangelho. Qual tem sido o nosso Evangelho? O Senhor dizia, fomos tomados pela visão. O Evangelho que vivemos se tornou a nossa própria vida. O Evangelho é notícia, e a notícia se proclama, se dá ao outro. O Evangelho é uma boa notícia. Nossos olhos, nossa visão está voltada para a transformação de uma cidade para a cidade. Presta bem atenção nisso. A nossa vida, a nossa intercessão está num clamor de uma cidade ou para uma sociedade. O nosso clamor não é que Deus transforme uma cidade e nós ficamos todos crentes e ficamos dentro do nosso gueto cristão, da nossa igreja cristã, e nos fechamos, e aí fazemos um hospital para nós, e aí fazemos uma faculdade para nós, para os crentes, aí fazemos uma escola para nós, não, um parque temático para nós, aqui para o eu, não. O Senhor dizia, essa transformação, esse despertar, esse clamor que nós clamamos, é para que nós construamos um hospital, venhamos a construir um hospital, para servir a sociedade, para servir terra de adoradores. Amém? Esse é o nosso chamado. E o que você está falando? O que você está respondendo? O que nós estamos crendo? Qual é a nossa conversa sobre isso? Qual é o tempo que temos tomado a respeito disso? E o Senhor está nos despertando. Uma transformação de uma cidade para a cidade, não para fecharmos em nós mesmos. É o nosso Evangelho, a nossa vida, é o que nós respiramos. Porque senão, querido, lamento informar, se não for assim, você vai ficar patinando na sua vida espiritual. Parece que vai, mas não vai. Lembra do povo de Israel fazendo o círculo, dando o círculo, fazendo volta no deserto, porque repetia. É a mesma coisa na escola. Quando as pessoas repetem na escola, hoje não está repetindo tanto, na minha época repetia mesmo, entendeu? E repetia de gosto mesmo, até apanhava tal, e era um negócio legal, era meio divertido. Hoje não tem muita graça repetir, porque, mas não adianta, se você não se voltar, se você não obedecer à voz do Senhor, o comando do Senhor, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ficar dando círculo, fazendo um círculo no deserto, porque a minha vida, porque o meu problema, porque a minha situação difícil, porque eu moro de aluguel, porque o meu carro está velho, não, porque o meu filho está com problema.
Isso tudo tem data de validade. Qual é a data de validade? É você ouvir a voz de Deus e responder: eis-me aqui, Senhor. Vamos manifestar o que já está aqui dentro. Na medida que Deus te chamou, manifeste aonde você estiver. Se for na secretaria de uma escola, manifeste Cristo ali. Se for fazendo uma faculdade de psicologia, manifeste Cristo ali. Se for comprando um remédio na farmácia, manifeste Cristo ali, como nós ouvimos semana passada. Se for comprando pão na padaria, manifeste Cristo ali. Amém? Tudo, em tudo, tudo é tudo. Deus te quer por inteiro. Ele não quer 99,9%. Ele quer 100%. Ou é tudo ou nada. É por aí, né? Nós ouvimos esses dias: Jesus é carinhoso. Ele é assim, ele é amoroso, ele cuida muito bem dos seus filhos. Só que, para nós respondermos ao chamado, às vezes ele tem que falar nesse naipe, nesse nível aqui. Amém? Porque isso aqui ele quer nos ativar a fé. Ele quer nos ativar como gigantes. Aí o Senhor me lembrava que uma vez eu estava orando, adolescente, e eu estava orando junto com alguns jovens na igreja. O Senhor me lembrava isso hoje. E aí eu me vi, eu tive uma visão aberta. Eu não dormi na oração. Já aconteceu de dormir, mas naquele dia eu não dormi, não. Até tem um irmão meu que acho que está por aí. Ele dormiu uma vez e trancaram ele na igreja. Aí foram lá buscar ele, daí chamaram ele, daí ele falou assim: poxa, não pode nem orar mais. Ele estava dormindo, daí ele falou: poxa, não pode nem orar mais aqui, tá louco. Hoje ele fecha a igreja, para ele não ficar de fora, ele tranca a igreja. Onde eu estava mesmo? Daí eu tive uma visão aberta. Nem sabia que era isso, mas hoje eu sei, né? Eu me vi um gigante na oração. Eu me vi assim um gigante, né? Eu gostava de Golias, eu tinha essas paradas assim de gostar de gostar das histórias bíblicas. Fui ensinado a isso, tinha aqueles discos de vinil com histórias bíblicas, né? Noé, Davi e tudo mais. E passa por aí. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está se alegrando, hein? Amém. Deus está fazendo. O avivamento está chegando. O avivamento não é essas coisas, né? O avivamento ficou uma palavra tão assim, uma coisa assim, porque avivamento, até um tempo atrás eu entendia, como a pastora até falou, né? Um culto avivado é pulando na igreja, falando em línguas e saltando, e aí o cristão sai turbinado no domingo e chega na segunda, fica arraiado, né? Arria tudo, não vai para frente. Esse não é avivamento. Avivamento é o que nós temos aprendido e vivido: obedecer. Obedecer. O segredo do despertar é obedecer e viver no amor do Senhor. A profeta Camila dizia semana passada aqui, né, que a autoridade vem com obediência e não isso, é obediência. Para você caminhar em autoridade, como em governo, como nós estamos sendo direcionados. Como? Em obedecer. Simplesmente obedeça. E vai acontecer. Aí eu tive essa visão, né? E aí eu me senti o super crente, né? O super homem, sei lá. E aí eu me senti o tal gigante, e eu fui para cima do inimigo e orei e tal, desbravei as florestas e foi tremendo. Mas ali o Senhor me levou a entender que era uma oração pessoal, uma oração individual, e eu estava vivendo voltado para mim, né? Mas nós não somos chamados para viver não quer dizer que Deus não vai abençoar, Deus vai fazer, mas é quando eu sirvo ao outro, é quando eu abençoo o outro, Deus cuida de mim, assim, acelera, sabe, um acelerar dos tempos. O que tinha que resolver em um ano, resolve em um dia, sei lá, o que tinha que resolver em 10 anos, resolve em um ano, por aí. Então é obedecer, e o nosso chamado é interceder, se colocar na brecha. Amém? Estamos entendendo? Amém?
estamos caminhando e a gente tem que caminhar para o final. Eu tenho aqui algumas folhas mais, mas não vai dar esquema. Tudo bem. O Senhor proverá, como diz alguns, né? Isso aqui acho que é a conferência de 3 dias. Eu pensava que era 3 dias, é um dia só. É 7 folhas, né? 7 é um número. Aleluia! Aleluia, aleluia. Então, vocês viram o vídeo de Fiji, tem outros vídeos, mas não vai dar tempo de passar. Mas ali eles trabalhavam, foi um forte mover de Deus, foi o Espírito Santo que agiu. Isso que acontece, não é obra do homem, é obra de Deus. Essa unicidade, o homem tenta se unir e não dá certo, mas quando Deus une, quando há uma unicidade em Cristo, não tem o que fazer, vai para frente mesmo, acontece. Deus transforma e mesmo aqueles que não querem, vão ser transformados também. Então ali foram traficantes rendendo-se a Cristo, assim, políticos, ministros, até o presidente, falando em público, renunciando os falsos deuses. Ali era muita feitiçaria, de alto nível, feiticeiros de montanhas e tal, e coisas mesmo, canibalismo. Teve um missionário lá que foi, há muitos anos atrás, 1800 e pouco, ele foi lá para evangelizar aquele povo, e eles mataram o missionário, mataram as pessoas que estavam com ele, e nesse tempo, entre 2000 e 2003, os familiares desse missionário foram lá para Fiji, porque o povo queria pedir perdão para que Deus sarasse aquela terra. E os familiares desse missionário foram para Fiji, e o povo lá da aldeia pediu perdão pelo fato de terem matado o missionário, e depois, não demorou muito, Deus restaurou a água, Deus restaurou a terra, uma água que estava contaminada, Deus restaurou, começou a vir muitos peixes. Enfim, você pode estar vendo esse vídeo depois, foi uma transformação poderosa. Então é possível, e tem muitas outras relatos, fatos verídicos de transformações de cidades, como Almolonga, na Guatemala, e outras cidades, na Europa também, e aqui no Brasil está acontecendo também, e conosco não será diferente, será poderoso, já está acontecendo, já aconteceu, né? A gente vai entendendo melhor que não é. Achei aqui, 314.924 habitantes, viu? Achei agora aqui, que é a população de Terra de Adoradores, com os dados do IBGE de 2019. Essa é a nossa fé, uma cidade governada por intermédio de Cristo Jesus, pelos seus filhos atuantes em todas as áreas da sociedade, na educação, na família, na religião, na política, em todas as áreas, na mídia, nos noticiários, em tudo mais. A obediência leva à justiça. A nossa obediência plena leva esta cidade a ser justa. Olha só que tremendo. E Deus fala assim: você é obediente? Sou, amém, através do Espírito Santo. Então, através de você, pela sua obediência, eu vou tornar a terra justa. Por onde você passar, você deixa um rastro de justiça. Que coisa violenta, hein? Mas não estou vendo, mas está acontecendo. Pode crer. A justiça. Aí você vai para um bairro lá, muda para aquele bairro, a criminalidade está violenta, daí você entra no bairro, reside naquele bairro, daqui a algumas semanas e meses você vê a criminalidade abaixando, diminuindo e tal, doenças não mais existindo. Nós precisamos começar isso, aliás, já está acontecendo, precisamos ver, abre os seus olhos, comece a contemplar isso. Por onde nós andamos? Esta terra é nossa, o Senhor nos deu por herança, amém? Aonde pisar os teus pés eu tenho te dado como herança. Terra de adoradores pertence a nós, aleluia. Acelerando os tempos, glória a Deus. E ali nessa ilha, eles falaram muito de crescimento e reconciliação. Você acredita? Quando houve esse despertar, foi criado no governo o Ministério da Reconciliação. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus,
Nós estamos vivendo um tempo de reconciliação e relacionamento. E ali foi criado o ministério da reconciliação. Daí uma fiel serva do Senhor estava lá à frente desse ministério. Já pensou? A profeta é Marta ou Márcia? Marta, né? A profeta Marta lá de frente com o ministério da reconciliação. Meu Deus. Queremos fazer parte disso, amém? Somos parte disso? É isso que Deus tem para nós. E houve muito amor ali, e relacionamentos que estavam quebrados, Deus reconstruiu. Foi muito forte o mover de Deus. E é isso que Deus tem para nós. Isso que Deus tem para nós. Uma coisa que Deus falava, que eu não quero deixar de falar aqui, é a palavra sobre essa terra, que haverá um entendimento do conhecimento de Cristo, do evangelho genuíno, porque já vimos muitos evangelhos, muitas misturas, muitas mesclas, e basta. O Senhor quer trazer um despertar debaixo do conhecimento de Cristo. Quando Paulo ele fala ali sobre as cidades, e eu estou indo para o final já, eu vou ler aqui ainda Romanos 15 para, acho que é o 21, Romanos 15, 21, 26, Paulo fala sobre cidades, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia, né? A Macedônia era uma cidade, a Acaia era outra. As igrejas da Macedônia, as igrejas de terra de adoradores, ele direcionava sempre a sua voz aos santos a respeito a partir de cidades, e assim é. O Senhor está apontando para uma terra, para a terra de adoradores. O Senhor nos chamou para manifestá-lo nessa terra. E fique tranquilo, porque quem dá o crescimento é o Senhor. O importante em uma cidade transformada, em uma cidade tocada por Deus, é o crescimento, é quem dá o crescimento. E quem dá o crescimento é o Senhor. Nós não estamos preocupados em ter uma grande igreja com muitas pessoas. Não. Deus conta conosco para transformar uma terra. É conosco que estamos aqui, com quem está nos assistindo, com quem vai ouvir essa palavra, essa mensagem. Deus conta conosco para a transformação de terra de adoradores e para a cidade onde você está inserido, onde Deus te plantou. Deus conta com você para manifestá-lo neste lugar. E já está acontecendo. Deus está ouvindo e respondendo a nossa intercessão. Nós cremos, nós temos visto isso. O hospital já está funcionando, amém? Já está funcionando. Eu já faço parte do hospital, eu não sou enfermeiro, mas eu sou paciente. Amém? Cada um tem a sua função, na sua medida. Eu já passei pelo hospital como paciente, então, aproveita, usufrua, né? Aleluia! O hospital já está funcionando. Aleluia! Universidade, escolas, parque temático, política. E o Senhor lembrava sobre algumas palavras proféticas que está sobre nós. Somos pessoas de dimensão mundial, torre de transmissão, fábrica de milionários, portadores de esperança. É por isso que nós intercedemos, responsáveis pelo futuro, inspirados para inspirar, modelos da verdade, tomados pela visão. Amém? E tantas outras mais. Então, querido, vamos ficar em pé, por gentileza. Se levante no seu físico, na sua alma e no seu espírito. Se levante agora no espírito, alma e corpo. Se levante para responder ao Senhor. Senhor, eu sou esse intercessor. Conte comigo para a transformação da terra. Conte comigo para onde eu passar.
eu manifestar a justiça, o amor, a graça, o favor do Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.